Olá! A aula de hoje será sobre a argumentação e os seus componentes. Para que tenhamos uma boa argumentação, é necessário ter um domínio pleno do assunto. Por isso, a importância da leitura, ler sempre, o máximo que puder, nos ajuda a construir essa argumentação. Por sua vez, também está atento ao que se discute nas redes sociais, atento ao que passa na TV, atento às discussões de um modo geral na sociedade. A argumentação nada mais é do que tentar convencer alguém de alguma coisa. Através do seu discurso, você tentará convencer alguém sobre algo. É o nosso discurso que convence o outro das nossas opiniões, das nossas intenções acerca de alguma coisa. É o nosso discurso que expõe o nosso ponto de vista. Escolher a melhor linguagem para quem você vai falar, para quem você vai escrever. Isso nós chamamos de adequação vocabular. Depende também da situação comunicativa na qual você está inserido. Dentro da argumentação, nós temos a tese, que é o posicionamento do autor sobre aquilo que ele está escrevendo. Para expor a tese, é necessário ter argumentos que justifiquem as suas razões. É necessário ter provas que justifiquem a ideia defendida. Dois dos argumentos mais utilizados são o argumento com provas concretas e o argumento de autoridade. Nós vamos ver a diferença entre eles. Os argumentos com provas concretas são dados estatísticos, resultados de pesquisas, índices, fatos que a gente possa comprovar. Fatos cientificamente comprováveis. Como exemplo de argumento de prova concreta, nós temos esse aqui. Em pesquisa do IBGE, chamada Educação 2017, o Brasil possui cerca de 11,5 milhões de analfabetos. Veja que nós temos aqui o dado concreto, 11,5 milhões de analfabetos. E esse dado é respaldado por um órgão de pesquisa, que é o IBGE. Então, aqui nós temos um argumento de prova concreta, nós temos uma prova. O IBGE fez uma pesquisa cujo dado indica que 11,5 milhões de brasileiros são analfabetos. O argumento de autoridade é uma contribuição de um especialista ao seu texto. Você vai incorporá-lo ao seu texto, vai citá-lo, através de uma citação direta ou de uma paráfrase, ou trazendo um depoimento desse especialista, para dar credibilidade ao seu texto, para que ele apresente uma maior coerência com a realidade, uma maior coerência com o saber acadêmico, com o saber científico. Um exemplo de argumento de autoridade é este aqui. Para o educador Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidade para sua própria construção. Estamos diante de uma opinião do educador Paulo Freire, alguém extremamente respeitado no meio acadêmico, no meio educacional. Se eu estivesse argumentando num texto sobre a área de educação, Paulo Freire é essencial, a depender do meu ponto de vista. Ele é alguém reconhecidamente gabaritado pela universidade, pela academia, pela ciência. A qualidade dos argumentos e a maneira de argumentar vão ajudar a convencer o leitor do seu ponto de vista. É interessante fazer a distinção entre fato e opinião. Fato é aquilo que realmente aconteceu. Opinião é um ponto de vista, é uma subjetividade do escritor. A opinião é uma interpretação subjetiva do fato. É aquilo que alguém acha que aconteceu, não exatamente o que aconteceu. É aquilo que você pensa sobre o que aconteceu. Fato é aquilo que verdadeiramente aconteceu. Comprovável. Né? Então, está chovendo é um fato, é comprovável. Eu posso comprovar pelas gotículas de água que caem das nuvens. É ali, é um acontecimento. A chuva é um fenômeno meteorológico. O carro bateu no ônibus, é um fato comprovável. Eu posso verificar esse fato, eu posso tirar uma foto, eu posso indicar que aquilo ali realmente aconteceu. Então, fato é algo que está concretizado, que realmente aconteceu na realidade. Já a opinião não, a opinião parte de um ponto de vista, a opinião parte de uma subjetividade. Então, a opinião é uma interpretação subjetiva dos fatos. É aquilo que alguém pensa sobre o que aconteceu.
não exatamente o que aconteceu, porque aí é o fato. Então, quando eu digo assim, quando chove o dia inteiro é ruim, aqui é uma opinião. Eu estou destacando que é ruim chover o dia inteiro. Eu usei um adjetivo. O carro bateu num ônibus horroroso. Ora, eu qualifiquei o ônibus como horroroso. Eu usei um adjetivo também. Então, são indicadores de opinião. Parte de uma subjetividade. Porque para alguém chover o dia inteiro deve ser bom. Na minha visão é ruim. Aqui é ponto de vista, aqui é opinião. A opinião faz parte da argumentação. E o horroroso também. O horroroso é adjetivo aqui, dando opinião. Quem acha o ônibus horroroso? Aquela pessoa que o acha horroroso pode contrastar com outra que não o ache horroroso. Então, é uma subjetividade, é um ponto de vista de quem está falando, de quem está produzindo o discurso. Para construir uma boa argumentação, lançamos mãos de vários recursos, como verbos qualitativos, o uso de adjetivos, expressões consagradas que indicam opinião. São marcadores de opinião, verbos de opinião, como eu acho, creio, suponho, vejo. Veja, suponhamos, também na primeira pessoa do plural. Todos aqui estão na primeira pessoa do singular, mas também na primeira pessoa do plural. Achamos, supomos, etc. Os verbos de opinião são importantes para o texto. Os adjetivos marcam qualidades, adjetivos característicos, e eles mostram também, eles demonstram opinião. Então, feio, bonito, inteligente, agradável, importante, etc, etc. São dezenas, centenas de adjetivos que nós podemos usar para qualificar um objeto, para qualificar um ser. Temos também as expressões cristalizadas, que são muito utilizadas nos textos argumentativos, né? No meu ponto de vista, são considerados conectivos, às vezes entre um parágrafo e outro, e às vezes dentro do mesmo parágrafo. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, talvez, possivelmente, provavelmente, etc. São expressões cristalizadas que já estão consagradas como marcadores de opinião na nossa língua. É muito importante que a gente as utilize corretamente, porque vai deixar o nosso texto mais coeso, mais interessante, mais fluido na leitura. A tendência de eu convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista será muito maior se meu texto estiver coeso, bem estruturado, sem palavras repetidas, bem conectado. Todo texto vai se organizar em torno de um ponto de vista. E a argumentação não será diferente, ela vai trazer o nosso ponto de vista em relação a determinada temática. Para ilustrar um pouco do que é o ponto de vista, eu trago aqui o Diário do Lobo. Imagina o Jornal dos Lobos. Se fossem contar a história dos três porquinhos, qual seria a perspectiva? Qual seria o ponto de vista? Provavelmente não seria de que o lobo atacou os três porquinhos. O lobo vai contar a história conforme a sua percepção. Então, numa brincadeira aqui, né, o jornal traz a verdadeira história dos três porquinhos. Ou seja, o lobo vai desmentir. Suponhamos que ele vai dizer que foi apenas pegar uma xícara de açúcar emprestada. E aí, sem querer, ele espirrou e a casa dos três porquinhos caiu, né? Então, esse é o ponto de vista dele. Esse é um ponto de vista diferenciado. Claro que aqui é uma narração, né? A história dos três porquinhos é uma narração. Mas não deixa de ter ponto de vista. E a gente pode atualizar para o texto argumentativo, para a argumentação. Veja se o diário fosse dos porquinhos. O diário do porco. Lobo feroz. Um lobo feroz e faminto tentou nos atacar. Tentou atacar os três porquinhos. Então, aqui o ponto de vista diferenciado, né? Isso para o texto argumentativo, para a argumentação, é de extrema importância, porque é na defesa do nosso ponto de vista que a gente vai convencer o leitor daquilo que acreditamos. Sempre lembrando de nos basear em argumentos plausíveis. Argumentar é fazer o outro acreditar naquilo que a gente está dizendo, é fazer o outro acompanhar o nosso raciocínio lógico, né? Para isso, eu não posso abrir mão de determinadas circunstâncias. Na argumentação,
o leitor será guiado por nós, então não posso cometer determinados erros. Por exemplo, fugir ao tema. Eu não posso, eu tenho que ser fiel ao tema que está ali, ao tema proposto, se eu for escrever, né? Não posso também tangenciar o tema, falar do tema vagamente. Eu tenho que pegá-lo e construí-lo adequadamente, construir com argumentos adequadamente. As minhas ideias precisam estar encadeadas com começo, meio e fim, para que o leitor siga o meu raciocínio, siga o desenvolvimento do meu raciocínio. Esse desenvolvimento do tema precisa ser de forma coerente e consistente. De forma coerente, ele precisa estar de acordo com o que está consagrado cientificamente. Para que meu texto tenha um encadeamento, também preciso dos conectivos. Os conectivos vão me ajudar a alinhar esse texto argumentativo. Seja com conectivo de adição, como além disso, que vai propor o somatório de uma ideia a outra. Um de oposição, como entretanto, uma ideia se opõe à outra dentro do texto. O entretanto, mais, porém, todavia, contudo, são inúmeros os conectivos, né? Seja um conectivo de conclusão, mais lá para o final, como um por fim, um portanto, um enfim. Os conectivos vão nos ajudar a meio que costurar o texto para que ele tenha uma unidade de sentido, ele esteja bem alinhado. Isso fará com que o nosso leitor entenda melhor o nosso texto, ele tenha confiança na nossa argumentação. Aqui eu trago um pequeno texto para a gente analisar a tese presente nele. O texto diz o seguinte, a tese, né, a ideia principal, a ideia que eu vou defender. O texto diz o seguinte, as descobertas da técnica tiveram por consequência dividir domínios até aqui confundidos, sexualidade, reprodução, maternidade e educação. Ora, quando se dividem domínios nos quais se pode agir seletivamente, as escolhas possíveis são introduzidas e multiplicadas. Cria-se uma liberdade. A mulher é, assim, cada vez mais desalienada em relação à natureza, graças às ciências da natureza. Então, o texto aborda que as descobertas da técnica, as descobertas da ciência, permitiram à mulher uma maior liberdade no seu dia a dia, no seu papel social, né? A partir disso, eu posso constatar qual é a tese defendida no texto. Eu posso concluir que a ciência e a técnica têm contribuído bastante para a independência da mulher, para que ela tenha um papel mais protagonista na sociedade, um papel mais livre, mais independente. Desenvolver a argumentação é imprescindível para a nossa atuação em sociedade, para a nossa atuação como cidadão, para a nossa leitura de mundo, para a nossa reflexão sobre a sociedade e sobre o mundo. A argumentação ajuda-nos a organizar o nosso pensamento. Espero que tenham gostado da aula de argumentação e seus componentes. Até a próxima.